Então vamos lá, meus queridos, falar sobre PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. Antes de falar sobre o PAD, só deixando aí, eu já postei hoje, começou hoje o projeto aí 30 dias, 30 dicas para a prova da Barra dos Coqueiros, né? Nesses 30 dias, você sabia que hoje está faltando 30 dias para a prova da Barra? Tá bem aí, bem pertinho, né? Então faltando somente 30 dias para a prova da Barra dos Coqueiros. Hoje eu postei a primeira dica, já tá aí no Instagram. Também para quem quer adquirir, tem aí também 8 simulados por R$20, tá? Cada simulado contém 14 questões, no total vão dar mais de 100 questões, tá certo? Para quem já é da Revisão Power, não precisa se preocupar, esses 8 simulados é os que estão lá. A live vai ficar salva, se o Instagram permitir, vai ficar salva sim, né? Então a gente vai ver tudo, depende do Instagram, né? Meus queridos, agora já tá beleza, tô vendo que tá bom, né? Vamos então agora começar a treta do processo administrativo disciplinar. Primeiro ponto que eu tenho que saber, que diacho é processo administrativo disciplinar? Que treta é essa de processo administrativo disciplinar? Processo nada mais é que uma sequência ordenada de fatos dentro de um único documento. Então isso é um processo administrativo. Disciplinar é porque ele está disciplinando algo. E esse algo é um servidor. Agora, qual é o conceito que está lá no Estatuto a respeito de processo administrativo disciplinar? Nada mais é que procedimento, é um procedimento que busca apurar possíveis infrações de um servidor. Agora preste atenção, toma cuidado. Ele busca apurar infrações administrativas, tá bom? Porque aí você vai lembrar do seguinte, lembra das responsabilidades do servidor? O servidor responde perante 3 esferas. Ele perante civil, penal e administrativamente. Essas responsabilidades você não pode esquecer. O servidor, quando ele comete uma infração, ele pode responder civil, penal e administrativamente, sendo que essas 3 são independentes e cumulativas, ou seja, ele pode responder só por uma ou pelas 3, beleza? Então o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, ele vai servir para eu apurar uma infração que tem um critério civil ou penal? Não. O PAD já fala, Processo Administrativo Disciplinar. Então o PAD é somente para responsabilidade administrativa, ok? Diante disso, né, você tem que entender o seguinte, que o PAD é um procedimento que está dentro de um procedimento muito maior. Como assim um procedimento muito maior? Primeiro lugar, primeira etapa, acontece o seguinte, o servidor ele comete uma infração. O servidor cometeu uma infração, o servidor cometeu um erro ou uma fraude. Ele fez alguma coisa onde teve uma irregularidade. Diante dessa irregularidade, alguém vai tomar conhecimento disso. Alguém tomou conhecimento dessa irregularidade, aí vai se abrir essa segunda etapa. E aí essa segunda etapa é o processo administrativo disciplinar. E preste atenção aqui, processo administrativo disciplinar é um dos procedimentos para eu apurar irregularidade. É um dos procedimentos. Então, houve a infração, veio o processo administrativo disciplinar. Perfeito? A minha pergunta para vocês é, se eu estou dizendo que o PAD é um dos procedimentos para apurar irregularidade, qual é o outro procedimento para apurar irregularidade? Me diz aí. Qual o outro procedimento para apurar irregularidade? Sindicância. Muito bem, já colocaram aí. Então, se eu tenho processo administrativo disciplinar, eu também tenho a sindicância. Esses estão apurando irregularidade. Após apurar irregularidade, aí vem a aplicação da penalidade, caso caracterize a infração do servidor. Então, são 3 etapas aí. A infração, a ação, o ato irregular. Vem aí o PAD no meio ou a sindicância, tá? Ambos são procedimentos para apurar essa irregularidade, para verificar o que houve, se realmente foi o servidor que cometeu aquilo ou não. Após encerrar isso, aí que vem o quê? Vem o quê? Aí que entra a aplicação da penalidade, caso o servidor seja, né, considerado culpado. Beleza até aí? Então vocês já estão cientes, vocês me responderam aí. Existem 2 procedimentos para apurar irregularidade. O PAD e o processo, o PAD e a sindicância. Agora me diz uma coisa, qual a diferença, professor, de um PAD para uma sindicância? Qual é a diferença? Alguns já até colocaram aí, né? A sindicância, ela é realizada quando eu não tenho dados suficientes para apontar um servidor. Ela é uma investigação. Aconteceu, sumiu uma impressora aqui da entidade que eu trabalho. Eu não sei quem é o servidor. Então eu não posso abrir um PAD, porque eu não sei ainda quem é o servidor que está sendo culpado. Eu não estou dizendo que foi ele.
Lembra-se que tanto o PAD ou o processo administrativo, eles dão total, ampla defesa ao contraditório. Então o servidor vai se defender. Então a sindicância é no caso onde eu não tenho dados suficientes para indicar quem é o culpado. Então a sindicância ela vai fazer uma investigação. O PAD, ele já é aberto quando eu sei que aconteceu a infração, existe um suspeito para aquela infração e eu sei que aquela infração ali pode ser punível com uma demissão, uma cassação ou uma destituição. Tá? Então olha lá, a principal diferença aqui, ó. Pegou a diferença e colocou. Sindicância, não há dados suficientes e o PAD, eu tenho já um suspeito e esse suspeito, a gravidade daquela infração, ela é sujeita à demissão, à cassação ou à destituição. Pergunta que eu faço para vocês agora. A sindicância, no final da sindicância, na sindicância também é montada uma comissão, tá? E essa comissão da sindicância e do PAD são iguais. A minha pergunta é, no final da sindicância, eles podem sugerir aplicação de penalidade após essa investigação? É a minha pergunta para vocês. Eu abri uma sindicância porque eu não tinha dados suficientes para indicar um suspeito. Só que no decorrer da sindicância, eu descobri um suspeito e eu, na sindicância, a comissão, pode sugerir, opinar a aplicação de uma penalidade para a pessoa que eles acharam como suspeito e consideraram culpado? Sim ou não? Não, sim. Dúvida, né? E a dúvida é bom porque a gente tira agora essa dúvida. A sindicância, meus queridos, a sindicância pode sim sugerir a aplicação de penalidade, tá bom? Ela pode sugerir a aplicação de penalidade. Ela não só apura não, ela também pode sugerir. Por quê? Olha lá, quando é que é aberto o PAD? O PAD é aberto para infrações gravíssimas, né? Onde tem pena de demissão, de cassação e destituição. Só que quais são as outras penalidades? Eu tenho penalidade de advertência, multa e suspensão. A sindicância, ela pode sim aplicar advertência, multa ou suspensão, tá bom? A sindicância, no final do processo, achou lá a investigação, achou o suspeito foi considerado culpado, eu posso sim aplicar a advertência, suspensão e também a multa, tá bom? Então, coloca isso na cachola de vocês. A sindicância pode aplicar sim penalidade. Perfeito? Tá? Ou aplicar não, né? De verdade, sugerir. A Gabi colocou, ela vai sugerir, porque quem aplica é a autoridade que a gente vai saber daqui a pouco. Então ela pode sim sugerir, no final dela, a aplicação de uma penalidade. E quais são as penalidades que ela pode sugerir? Advertência, multa e suspensão. Professor, e se na sindicância eles chegarem no final e no relatório deles, eles falarem bem assim, rapaz, a nossa sugestão aqui é demissão. Eles podem fazer isso? Aí já não, porque só quem pode aplicar demissão, cassação ou destituição é o PAD. O PAD pode aplicar essas penalidades, sugerir na verdade, né? O PAD pode sugerir, eles podem sugerir essa penalidade. Agora a minha pergunta para vocês é o seguinte, o PAD pode aplicar multa, advertência e suspensão? O PAD pode aplicar multa, advertência e suspensão? Meus queridos, coloquem na cachola de vocês aí também. O PAD pode aplicar qualquer penalidade. Agora sim, por ele ser um procedimento mais demorado, mais robusto, mais formal, aí a gente opta, né, na prática, a utilizar ele somente nesses casos mais graves. Demissão, cassação e destituição. Mas se eu quiser abrir um PAD para aplicar uma advertência, uma multa e uma suspensão, eu posso. Eu posso realizar PAD também. Então o PAD aplica qualquer penalidade. Já a sindicância, ela pode sim sugerir, na verdade os dois sugerem, não estou falando aplicar, mas é sugerir. Ele pode sugerir multa, suspensão e advertência. Beleza? É isso que vai acontecer, tá? Repetindo a treta. Sindicância é investigativa, mas pode sim, no final, sugerir a aplicação de penalidade, de multa, suspensão e advertência. PAD pode sugerir qualquer penalidade, mas é específico para as penalidades mais graves, demissão, cassação e destituição. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Fale agora. Pode falar agora se tiver alguma dúvida. Se aparecer a dúvida aí, eu vou começar. Vamos lá prosseguir. Agora eu quero saber de vocês uma coisa. Me digam. O servidor, alguém, né, cometeu uma infração. Alguém cometeu uma infração, cometeu uma irregularidade. A autoridade tomou conhecimento dessa infração. E aí eu pergunto, quem é responsável por instaurar, para iniciar? Quem é responsável por iniciar a sindicância e quem é responsável por iniciar o processo administrativo?
é a mesma autoridade que tomou conhecimento do fato? Eu vou chegar aí nessa situação, tá? Qual é o tempo dos dois, tá bom? Eu vou chegar nessa parte aí. Perfeito, tá, Carla? Nenhuma das duas aplica. Elas só sugere, é o relatório. Quem vai aplicar é a autoridade, tá? Vamos lá então, tô colocando aí prefeitos, autoridades. Isso aí diverge também, tá? Sindicância, quem pode instaurar? Qualquer autoridade que tomar conhecimento do fato. Um chefe de repartição, um diretor de autarquia, né? Um chefe de um órgão. Qualquer autoridade pode instaurar sindicância. Agora, a PAD, ó, PAD não, tá? PAD só quem pode instaurar é prefeito, secretários municipais, diretor de autarquia e, por último, presidente da Câmara de Vereadores, tá bom? Então presta atenção nessa treta. PAD, somente prefeito, secretários municipais, tá? E diretores de autarquia e o presidente da Câmara de Vereadores. Eles podem instaurar. Gente, não confunda. Eu não estou falando que é eles que vão aplicar a penalidade. A gente sabe que a maioria são eles mesmo. Mas eu estou falando de instauração. Quem pode dar início ao PAD? Prefeitos, secretários municipais, diretores de autarquia e presidente da Câmara de Vereadores. Há uma sindicância. Quem pode dar início? Qualquer autoridade. Sindicância para estatuto tem tempo, já o PAD são 90 dias, podendo ser prorrogado. Perfeito. Tá, se vocês querem saber tanto dos dias, vamos falar dos dias lá. Então, nós já falamos quando é que eu aplico uma sindicância e quando eu aplico um PAD. Nós já falamos agora também quem é responsável por instaurar, beleza? E agora eu quero saber qual o prazo. Qual o prazo do PAD? A maioria já está colocando aí, né? 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Qual o tempo da sindicância? Me fale aí agora, eu quero saber de vocês. Qual o tempo da sindicância? O prazo que ela tem. Ó, estavam perguntando aí se vai ter material. É como eu falei pra vocês, toda live eu faço o rascunho da minha live, né? Esse rascunho eu não vou deixar disponibilizado na bio do Instagram não, tá? Eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo do Telegram, no final da aula eu vou disponibilizar lá. Você vai lá no link da bio, tá? No meu Instagram, e lá vai ter lá Telegram. Entra lá no grupo do Telegram e eu vou disponibilizar o materialzinho lá, ó. Materialzinho... O meu rascunho, na verdade, é um bom material já. Desculpe falar, né? Mas não é me achando não, mas o resumo já é um bom material. Toda a tabelinha, todos os pontos, tá? Eu vou estar disponibilizando esse material lá no Telegram, tá? No grupo do Telegram. Vamos lá então. Aí eu perguntei, sindicância tem prazo? Deixa eu ver aqui. Sem prazo, por analogia é 90 dias, o estatuto não diz. Diretor de autarquia de exemplo, por favor. Sindicância não tem prazo. Vamos lá, meus queridos. Olha lá. Na verdade, sindicância é como uma colega falou aí. Por analogia, ela tem prazo. Por analogia, ela tem prazo. Sabe por quê? Por causa do seguinte. No texto do estatuto, não fala nada a respeito de prazo. No texto do estatuto, é omisso. Não consta prazo lá. Não fala nada a respeito de prazo. Só que tem um artigo lá, que é o artigo 128, salvo não me engane, que fala bem assim. Que a sindicância observará os procedimentos do processo administrativo. Quando ela fala que vai observar os procedimentos do processo administrativo, né? Qual é o tempo do processo administrativo? 90 dias. Então, a sindicância, por analogia, também tem que ter um prazo de 90 dias. Só que presta atenção aqui para mim. Eu creio que isso não caia na prova de vocês. Sabe por quê, gente? Eu vou dar uma aspa aqui na nossa live para ter uma conversa séria com vocês. Tem aluno, eu compreendo a apreensão de vocês de não querer cair em pegadinha. Só que às vezes vocês vão caçando tanta coisa, tão profundo, que vocês acabam se perdendo no tempo. O tema tá ali, vocês se perdem porque vocês estão achando assim, não, mas pode cobrar isso, eita, mas vamos lá no fundo, aí vão cavando, vão entrar no buraco e depois não vão conseguir sair. Cara, vai no simples. Depois da sua prova pode vir me cobrar. Então vai lá, professor, é verdade, foi no simples, foi no texto da lei. A banca CESP, ela conceitua a questão? Conceitua. Mas ela não vai entrar em treta, meu amigo. Ela não vai entrar em treta. Então eu tô passando essa informação para vocês que o PAD tem prazo. A sindicância não tem prazo. Ela não tem prazo, mas não tem prazo escrito no texto do estatuto, mas por analogia é 90 dias. A CESP vai entrar com isso? Rapaz, muito difícil. Eu creio fielmente que não. Então para de ficar cavando buraco, tentando achar, quer pegar um artigo e cavar. Vai no simples, meu amigo. Vai no simples que você ganha muito mais, tá? Tem uns alunos assim, que eu entendo a frustração. Só que você
Se tá nessa estrada há muito tempo, você vai concordar comigo. E eu tô nessa estrada há muito tempo. Eu sou professor de concurso desde 2012, né? O meu primeiro concurso que eu passei foi em 2004. Eu tô falando isso, mas eu sou novinho, tá? Não sou velho não, tá bom? Então, o meu primeiro concurso que eu passei foi em 2004. Eu tô nesse mundo de concurso aí há quase 15 anos, né? Mais de 15 anos. E aí eu falo pra vocês, a banca, pra ela caçar esses artigos, cavar buraco, ela vai olhar primeiro, gente, o nível de escolaridade, para qual entidade você está fazendo a prova. Se você for fazer uma prova para um tribunal, para um auditor da vida, você vai ter que cavar sim, você vai ter que ver várias brechas. Agora, para um concurso de prefeitura municipal, não desprezando a prefeitura, mas querendo ou não, o nível remuneratório é menor, a banca não vai entrar nessa treta, tá bom? A banca não vai ficar entrando nessa treta. Então, só é uma aspa que eu tenho aqui, que é para desabafar isso para vocês, porque tem aluno que fica cavando coisa que às vezes eu vejo assim, cara, não perde tempo nisso. Vai no simples. Vai no simples, para esse concurso da Barra, vai no simples. Se for outro concurso, eu já vou falar assim, ó, aí tu tem que tomar cuidado. Isso aqui você tem que interpretar mais profundamente, tá bom? Vamos continuar então aqui. Até me perdi, né? Nós estamos falando do prazo da sindicância e do PAD. O prazo da sindicância e do PAD, então, 90 dias. Lá, a sindicância não tem taxativamente isso, mas pega por analogia 90 dias também. Próximo ponto aí. A formação da comissão. Formação da comissão. Aí, eles se encontram, se beijam. A sindicância e o PAD aí, ó, estão felizes da vida junto, porque é igual. Ambos são formados uma comissão de 3 servidores estáveis. 3 servidores estáveis, tá bom? Esses 3 servidores estáveis, dentre eles, a autoridade que instaurou o PAD ou a sindicância vai escolher o presidente, tá? O presidente. E o presidente vai escolher um secretário. Esse secretário pode ser um servidor membro ou um servidor fora, tá? Então, olha lá, eu tenho 3 servidores. Um vai ser o presidente. O presidente tem que indicar um secretário. Ele pode indicar um desses 2 aqui que fazem parte da comissão ou pode fazer um fora. Pode. Agora eu pergunto, professor, se ele indicar um secretário de fora, esse secretário faz parte da comissão? Se ele indicar um de fora, esse secretário não faz parte da comissão. A comissão é formada por 3. O que a brecha deu, a lei deu de brecha, foi falar, ó, o secretário pode ser já um dos membros ou pode ser uma pessoa de fora. Mas se for uma pessoa de fora, essa pessoa de fora não faz parte, tá? Essa pessoa de fora não faz parte da comissão. Perfeito? Alguma dúvida aí? Qual é a função do secretário, né? Perguntaram aí. A função do secretário nada mais é que ficar fazendo a parte administrativa. É ficar digitando o ofício, é ficar fazendo os relatórios, né? Então, tipo assim, a comissão se reuniu lá para formar o parecer. Às vezes, na hora que a comissão está fazendo lá o parecer, digitando, o secretário está lá digitando, né? Então, é uma função administrativa, arquivando o documento, cuidando da agenda. É isso que o secretário faz. O secretário tem que ser estável no cargo? Não fala nada, tá bom? Se não fala nada, entende-se que pode ser também um servidor que ainda não é estável, tá? Pode ser um servidor não estável, porque em nenhum momento ele determina que o secretário tem que ser servidor estável. Quem tem que ser estável são os 3 membros que vão participar da comissão. Já que ele não está na comissão, ele não será dispensado das funções, é outra coisa que a lei não fala nada. Se não fala nada, para fins de prova, tá? Eu tô falando para fins de prova, para você marcar o X no local correto. Não se preocupa com isso, tá bom? Se a lei não informou, não se preocupa com isso. O que ela diz é que os membros serão afastados, né? Os membros não poderão participar, né, das atividades, das suas atribuições normais, enquanto estiverem exercendo a função de membros da comissão. Foi até uma pergunta que caiu do quiz de quarta-feira, né? O quiz de quarta-feira colocou isso lá. Rapaz, esse quiz de quarta-feira também, vou abrir outra aspa aqui. Rapaz, foi complicadinho. Eu vou fazer um vídeo comentando as questões, porque foi complicadinho. Uma coisa que eu já vou falar aqui, ó, desculpa, às vezes eu viajo, mas às vezes eu já tenho que ser direto com vocês. Responsabilidade civil. Presta atenção aqui, eu vou chegar perto da câmera agora. Presta atenção aqui em mim, pelo amor de Deus. Responsabilidade civil, que a gente viu que é penal, administrativa e civil, elas são independentes e cumulativas, não é? Uma não interfere na outra. E para o Estatuto da Barra, meus queridos, uma não interfere na outra em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese. Então, para de errar essa questão, que já vi vários alunos entrando em contato comigo a respeito disso, que fala bem assim, que quando o servidor é absolvido na esfera penal por negativa de fato ou de autoria, ele tem que ser absolvido também na esfera administrativa. Afasta a esfera administrativa. Meus queridos, isso, você vai encontrar várias questões a respeito disso falando que está certo. Porque o Estatuto Federal 8.112, Lei 8.112, ela permite isso.
tem esse dispositivo. Mas é a Lei 8.112. A nossa Lei Complementar 04 não traz esse dispositivo. Não traz esse dispositivo. Então, responsabilidade civil, administrativa e penal, em nenhum caso, não existe exceção, elas não vão poder interferir uma na outra. Na lei federal, permite esse caso. Então, tome cuidado com isso. Na lei federal, permite. Permite, tá? Mas se negar a autoria também. Porque esse dispositivo, na lei federal, tá lá escrito. Tá lá escrito, taxativamente. No Estatuto da Barra do Coqueiro não tem esse dispositivo. Então a gente tem que considerar errado. A gente tem que considerar o texto da lei. Perfeito? Pronto, desabafei mais uma. Vamos lá, meus queridos? Então pronto, só resumir esse ponto que a gente viu, a diferença entre sindicância e PAD. Agora vamos falar a respeito de dois detalhezinhos que eu não posso deixar passar em branco a respeito do PAD, tá? Que é o seguinte, quando se inicia o PAD, ocorre duas situações com o servidor. Primeira situação que ocorre quando se inicia o PAD, ele não pode pedir exoneração ou pedir aposentadoria voluntária, tá? Ele não pode pedir exoneração ou pedir aposentadoria voluntária até a conclusão do PAD, tá bom? O servidor que está respondendo um PAD, iniciou o PAD, ele em nenhum momento vai poder pedir exoneração ou aposentadoria voluntária. Presta atenção, ele pode ser exonerado? Pode, de ofício, mas ele pedir, não pode, tá bom? Não pode. Ó, a Vera Lúcia colocou uma coisa muito importante. Para quem vai fazer o concurso da Câmara, o da Câmara, ele tem esse dispositivo, tá? Que é a negativa de autoria e, de fato, afasta a responsabilidade administrativa. Ou seja, o da Câmara tá junto com o federal. O da Barra não, tá? Pronto, voltei ao normal de novo. Então, vamos lá. Eu, respondendo o PAD, não posso pedir exoneração e não posso pedir aposentadoria voluntária. Ele pode ser aposentado por invalidez? Pode. Pode ser aposentado compulsório? Pode. No PAD, ele não pode pedir a aposentadoria, que é a aposentadoria voluntária, até a conclusão. Perfeito? Outro ponto. Quando se inicia o PAD, tá? O que ocorre com a prescrição, meus queridos? Fica suspensa, muito bem, né? Suspende o prazo de prescrição. E só lembrando, qual é o prazo de prescrição? Depende da penalidade, né? Se for uma advertência, 12 meses. Se for multa ou suspensão, 24 meses. Se for demissão, cassação ou destituição, 5 anos, tá bom? Esse é o prazo de prescrição. E quando se inicia o POD, ele fica suspenso e só volta a contar após a decisão, tá? Após a decisão, volta a contar o prazo. Vocês estão fera, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. A gente tem uma questão que são as fases do PAD. A sindicância não tem fase, a sindicância é simples, tranquilo. Ó. Agora, o PAD, ele tem fase. No total, eles têm 9 fases. 9 fases. Rapaz, é fase pra dedéu. Só que aí, vocês já conhecem, vocês já têm afinidade com o nosso estatuto. O nosso estatuto da Barra dos Coqueiros para não falar um palavrão aqui, é foda, meu. É foda. Porque ele é todo desorganizado. Infelizmente, ele é um estatuto desorganizado. É um estatuto difícil de organizar as ideias para estudar, né? Então, essas 9 fases, ela não está separada dentro do estatuto. Ele coloca um texto lá e você tem que achar onde estão as 9 fases, tá? E eu sei que, às vezes, tem muito detalhamento ali, e principalmente de prazo, que prejudica o ensinamento. Só que eu vou fazer uma maneira hoje totalmente diferente, para vocês compreenderem isso. Eu criei essa maneira, criei uma história para ajudar vocês a assimilar o conteúdo, porque história vocês gostam. E eu vou contar agora uma história de traição. É uma história de traição e vocês vão me falar o final dela. Quem assistiu já aquele programa, rapaz, cada vez eu me revelo ser velho pra vocês, né? Mas quem assistiu aquele programa, você decide, que passava a noite de terça-feira na TV Globo. Você decide, contava uma história e no final existia 2 opções. Você ligava e decidia, ó, eu quero que seja opção A, eu quero que seja opção B. E aí no final eles davam a opção que o público votou. Quem lembra desse programa? Você decide. É o que a gente vai fazer aqui agora. Eu sei que tem gente aí que tem mais de 30 anos, tá? Não vem dizer que tá todo mundo novinho, não. Tem gente aí que tem mais de 30 anos. Então, o você decide. Eu sei que muita gente assistiu. Meus queridos, pare e pensa agora. Eu vou chegar aqui, eu escrevi a história e eu vou contar pra vocês a história, tá bom? Tá, eu vou contar a história pra vocês agora. Ó, eu quero que vocês prestem atenção nessa história. É uma história besta, mas é uma história que vai ajudar muito vocês, tá? E é uma história de traição. Eu vou estar lendo aqui, tá? Mas vocês me acompanham aí, que eu tive que escrever, só que são muitos detalhezinhos que a gente tem que focar nessa história. Existia uma mulher, e adivinha o nome dessa mulher? Adivinha o nome dessa mulher? Essa mulher se chamava Barra. Barra, e tinha o sobrenome de Coqueiros. Então o nome da mulher era Barra dos Coqueiros. O nome da mulher era Barra dos Coqueiros. E essa mulher tinha um namorado. E esse namorado dela tinha um nome também. E adivinha o nome desse namorado? Servidor. Então o servidor e a Barra dos Coqueiros, eles tinham um caso. Eram namorados, tinham um vínculo. Só que a Barra estava desconfiada que o servidor estava traindo ela. Ele já não deixava ela pegar no celular dele,
né? Ele, às vezes, desmarcava compromisso com ela. Rapaz, ficou complicado. E aí ela ficou desconfiada. Ela falou, rapaz, isso não vai dar certo. Esse cara tá tendo um caso. Aí o que ela faz? O que toda mulher faz quando suspeita que o homem tá tendo caso? Ela vai conversar com as amigas. Adivinha quantas amigas ela chamou pra conversar? Ela chamou 3 amigas. Chamou 3 amigas e falou, vem cá. Vem cá que eu preciso conversar com vocês. E ela não chamou qualquer amiga. Ela chamou as 3 amigas mais íntimas delas. E o que é as 3 amigas mais íntimas dela? É aquelas 3 amigas mais estáveis. Aquelas 3 amigas que ela tem já estabilidade, que ela tem uma amizade a longo prazo, que ela confia nelas. Então ela chamou essas 3 amigas para conversar e em 5 minutos, grava os tempos que é importante, em 5 minutos ela contou tudo o que estava acontecendo. Falou, olha, ele tá travando o celular, criou aquela senha assim para não desbloquear mais nada no celular. Ele desmarca alguns compromissos comigo, às vezes fala que tá cansado, eu acho que tem traição aí. E aí, durante esses 5 minutos, as amigas ficaram ouvindo. E elas falaram bem assim, ó, a gente vai te ajudar. A gente tá vendo que você tá desesperado, então a gente vai conversar com ele. As 3 se propuseram a conversar com ele e falaram assim, como a situação, vocês brigaram, agora a situação tá feia, vamos esperar passar 2 dias, vamos esperar passar 48 horas. Passando 48 horas, a gente entra em contato com ele e a gente tenta, né, fazer uma conversa com ele e descobrir o que está acontecendo, se existe de fato a traição. Escuta a história, vocês têm que escutar a história, no final vocês me falam se é verdade ou não. Então, olha lá, as 3 amigas, depois que passou as 48 horas, tentaram entrar em contato com ele. E aí ligaram para ele, né? Só que aí, como tinha 3, as 3 tentaram ligar para ele. A primeira, ela tentou ligar e aconteceu o seguinte. Ela ficou sabendo que ele não estava no município, que ele tinha viajado. Então ela fez o quê? Ele viajou, eu não vou ligar para ele, vou gastar inteiro, não vou. Aí pegou e mandou um WhatsApp para ele. Mandou uma mensagem, um SMS, né? Não sei quem lembra disso ainda, SMS. Existe ainda, tá? Tá no celular, se você quiser usar. A segunda, ela não encontrou ele. A primeira falou que ele estava viajando e passou um WhatsApp. A segunda colega não conseguiu encontrar ele e o pior, quando ligava para ele, ela percebia que chamava e ele desligava. Ele tá desligando na minha cara. Ou seja, ele tá se recusando a atender ela. Só que ela é insistente. Ela é insistente, ela faz o quê? Ela falou assim, só para perturbar ele, já que ele não quer ser encontrado ou tá recusando minhas ligações, a cada 15 minutos eu vou ligar 2 vezes. Grava isso. A cada 15 minutos ela vai ligar 2 vezes. E já a terceira, ela conseguiu falar com ele. E conseguiu falar com ele e falou assim, ó, tô sabendo que tu tá traindo minha amiga. Ele falou, não tô traindo não, que é isso? Olha, ela tá desconfiada e a gente quer conversar com você. Eu e mais 2 amigas dela queremos conversar com você. A gente quer resolver isso pra ela porque ela tá muito abalada. E aí marcou a data e o horário para conversar com ele, né? E ainda ameaçou ele. Falou assim, ó, caso você não compareça, a gente vai tirar nossas próprias conclusões com as informações de outras pessoas. Eu vou conversar com outras pessoas e vou tirar as minhas conclusões a respeito se você tá traindo ou não. Então vamos lá, as 3 colegas. Uma ligou, tentou entrar em contato, falou que ele estava viajando, passou o WhatsApp. A outra não conseguiu encontrar ele e achou que ele estava recusando as ligações. Ficou insistindo lá, a cada 15 minutos ligava 2 vezes. Já a terceira conseguiu falar com ele, marcou uma data e um local e uma hora para falar com ele e ameaçou ele. Falou, se você não comparecer, eu vou chamar outras pessoas e vou tirar minhas conclusões se você tá traindo ou não minha amiga. Beleza. No dia marcado da conversa, o que aconteceu? O servidor, que é o namorado da Barra, ligou para uma das 3 amigas e falou assim, rapaz, eu tô achando que vocês querem me impressionar. Eu não quero ir sozinho para ver vocês não. Eu posso chamar um amigo? E aí elas falaram assim, pode. Se você quer vir com um amigo, pode vir com um amigo, sem problema nenhum, tá? E depois, né, desses amigos, deixa eu ver só aqui onde eu tô na história, assim, ele, então, levou esse amigo junto. Chegou no local, né? As 3 sentadas lá de frente para ele, parecia uma cena policial mesmo. Ele sentou do lado, o amigo tava do lado, tá? Qual o nome da história? Vocês que mudar o nome da história, tá? Ele sentou na frente das 3 com o amigo do lado. As 3 começaram a fazer um monte de perguntas. Por que você não deixa ela ver seu celular? Por que você tá desmarcando os compromissos com ela? O que tá acontecendo, né? Ela acha que você tá traindo ela. E aí, meu amigo, começou a fazer um monte de pergunta, ele se sentiu interrogado nessa hora, né? E o amigo dele só ficou calado. O amigo dele só ficou quietinho lá, caladinho, sem fazer nada. E depois que elas fizeram todas as perguntas para ele, elas são autoritárias. Falaram bem assim, olha, você agora tem 5 minutos para se defender. Faça sua defesa aí, porque a gente já tá perguntando tudo isso para você, essa história tá mal contada, então faça sua defesa aí. E deu 5 minutos para ele fazer a defesa. Depois que ele se defendeu ainda, elas se levantaram, bateram na mesa e falaram assim, tá, e essa é a sua defesa, mas a gente quer prova. Abra seu celular aí agora para eu ver seu WhatsApp, para ver se você tá traindo meu amigo ou não. Ligue para alguém, eu deixo você ligar até para 5 pessoas para comprovar que você, quando desmarcou esses compromissos, tava com essas pessoas.
E aí pronto, ele abriu o celular, mostrou o WhatsApp, mostrou lá que tinha um aplicativo do Tinder, né? Eu fui descobrir o que é Tinder esses dias, meu pai amado, coisa de Tinder, né? Coisa atual, né? Quando eu namorava não existia isso, né? Mas tinha um Tinder lá no celular dele, aí ferrou de vez, né? Ferrou de vez, tinha um Tinder, tá bom? E ele ligou para algumas pessoas, até 5 pessoas, ela permitiu, né? Ligar para conversar e falar, não, nesse dia aí eles marcou compromisso com ela, mas ele tava comigo, sim. Aí pronto, né? Elas analisaram toda a situação, e elas falaram o seguinte, olha, a gente agora vai analisar toda essa situação e vai ver o que acha e vai passar para a barra, tá bom? Você pode ir embora com seu amigo que a gente vai conversar. E durante 10 minutinhos ali, né, elas conversaram e permitiram ainda falar o seguinte, ó, mas antes de ir embora, a gente vai falar o seguinte para você. Antes de você se levantar, a gente já te interrogou, você já apresentou prova, você tem mais alguma coisa para falar? Se falar, fale agora. Se você tá traindo, fale agora, cale para sempre. E eu vou te dar 10 minutos para você falar. Ele já estava em pé, olhou e falou assim, olha, tudo que eu já tinha, eu falei, pronto. E aí ele foi embora. Quando ele foi embora, olha o que aconteceu. Ele foi embora, então as 3 amigas se reuniram, pontuaram tudo que viram, cada um deu sua opinião, e diante disso, elas formaram um relatório. E esse relatório estava lá, que ele estava ou não traindo, né? As amigas, pelo relatório, falam assim, ele tá traindo. Só que esse relatório é a opinião delas. E elas fez o quê? Elas pegaram e passaram toda a informação. Dentro de 15 minutos, elas chamaram a Barra e falaram, Barra, em 15 minutos a gente vai conversar. A gente fez isso, conversou com ele, interrogou ele, ele mostrou isso, ele alegou isso, e na nossa opinião, ele tá traindo você. E agora, a decisão é sua, Barra. Aí a Barra parou, pensou e falou assim, gente, diante de tudo que vocês me falaram, diante da opinião de vocês, eu posso tomar 3 decisões. Primeira decisão, eu acho que vocês não esclareceram isso direito. Dá pra conversar com ele de novo e esclarecer esse ponto que vocês estão me falando? Segunda decisão, ela acreditou em tudo que as amigas falaram e vai terminar com ele, porque tá traindo ela. E terceira, ela vai falar, ó, eu não acredito que ele tá me traindo não. Apesar de vocês terem falado isso, eu tava naquele dia perturbada, eu amo ele, obrigado por ter feito tudo isso, mas aí eu vou agora ficar com ele. Então são as 3 decisões que ela pode tomar. Ela pode pedir para esclarecer mais um fato, ela pode acatar a opinião delas, ou ela pode não acatar e justificar o porquê não acatou. E aí vocês vão decidir qual é o final. Mas diante dessa história, tá? Agora a gente tem aí já tudo que você precisa saber de PAD para sua prova. E agora eu vou detalhar cada ponto, tá bom? Vamos lá detalhar cada ponto, rapidinho. O começo da história eu falei que tem a Barra com o sobrenome dos coqueiros, que tinha um namorado chamado Servidor. E ela achava que ele estava traindo. Ela chamou 3 amigas íntimas, 3 amigas estáveis. Por que ela chamou essas 3 amigas? Porque são 3 pessoas que podem participar da comissão, 3 servidores estáveis. Lembrando que vai ter um presidente e vai ter um secretário que pode ou não ser membro. Não coloquei essa informação aí, mas vocês já estão sabendo disso, tá bom? Então vamos lá. Ela chamou 3 amigas porque são 3 pessoas dentro da comissão, 3 servidores estáveis. Ela, a Barra, contou tudo o que estava sentindo para as amigas dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos ela contou tudo o que estava sentindo para as amigas. Por que ela contou tudo o que estava sentindo para as amigas dentro de 5 minutos? Porque 5 dias é o prazo do início do processo do PAD a partir do recebimento da comissão do relatório. Então a comissão foi formada, recebeu o relatório, dentro de 5 dias tem que se iniciar o PAD. Então esses 5 dias é a conversa que a Barra está tendo com as colegas dela, de 5 minutos, porque 5 dias é o início do PAD. Beleza? Próximo. Ela fala bem assim, ó, que as amigas falaram o seguinte, que dentro de 2 dias iam entrar em contato com ele. Ou seja, 2 dias é 48 horas. Por que 48 horas, meus queridos? Porque 48 horas é o prazo que a comissão tem, que as amigas têm para citar. Citar é o quê? Chamar o acusado. Chamar o acusado. Dentro de 48 horas vão entrar em contato. E olha lá, a conversa que elas vão ter com ele vai demorar em torno de 90 minutos. 90 minutos é o quê? 90 dias que tem o prazo para finalizar o PAD, sendo que esses 90 dias é prorrogável. Aí aqui, ó, as 3 amigas então tentaram entrar em contato com ele. Uma amiga ficou sabendo que ele viajou e mandou um WhatsApp. Por quê? Se o indiciado encontra-se ausente do município, ele será citado via postal. No caso aí, via postal é via WhatsApp, tá bom? A segunda, não encontrou ele ou achou que ele estava recusando as ligações. Sendo assim, o que ela fez? Ela pegou e, nesse caso, não sendo encontrado o indiciado ou recusando a receber a citação, ele vai ser intimado por edital que vai ser publicado em 15 dias, 2 vezes. Por isso que quando ela achou que ele estava recusando as ligações, ela ligou para ele 2 vezes a cada 15 minutos. Porque o edital tem que ser publicado em 15 dias a cada 2 vezes. E a terceira conseguiu falar com ele. Marcou a data e a hora, caso ele recebesse a citação.
E ainda disse, ó, se você não compareceu, eu vou falar com outras pessoas. Por quê? O não comparecimento do acusado no interrogatório vai acontecer o quê? Vai acontecer revelia. Revelia é eu tomar os depoimentos baseado em informações de outras pessoas, de um réu, de uma pessoa à parte, já que ele não compareceu. Terceira situação aí, a gente tem a seguinte caso. Ele chegou no dia marcado e falou, eu posso levar um amigo? Eu posso levar um amigo? Por que ele falou isso? Porque ele tem direito a levar um advogado. Ele tem direito a levar um advogado. Só que essa pessoa não pode interferir nas perguntas e nem nas respostas. Por isso, o amigo dele, quando ele foi interrogado, ficou quietinho lá no canto. Ficou quietinho. Ele ficou sendo interrogado pelas três e o amigo dele ficou quietinho lá no canto. Perfeito? Aí vem. Ele teve, depois que foi interrogado, 5 minutos para fazer uma defesa prévia. Porque o intimado tem até 5 dias para realizar a defesa prévia. Tem até 5 dias para realizar a defesa prévia. Gente, quando vocês colocaram que travou, eu parei, tá? Eu fiquei parado aqui, então não tem nada para repetir, não. Fiquem tranquilos, tá bom? Tem 5 dias para apresentar a defesa prévia. Apresentou a defesa prévia, as amigas vão fazer ele tomar prova. Então vai ter que apresentar a prova documental e junto com a prova documental apresenta também as testemunhas, que podem ser até 5. Então elas deram 5 dias, 5 minutos para ele apresentar a defesa dele, né? E depois apresentar as provas. Eu não vou fechar a abrir de novo, porque falta só um pouquinho pra acabar, tá bom? A gente continua aqui, tá bom? Só se der o mesmo problema muito grande aí, a gente fecha. Então ela apresentou 5 dias para ele apresentar a defesa, tá bom? E aí, após isso, tá? Não se preocupa, gente, que isso aqui vai estar tudo no materialzinho de vocês, tá? A historinha vai estar toda no material de vocês, tá? Quem tiver no grupo do Telegram, eu vou postar lá no grupo do Telegram. Ó, então após as amigas se reunirem, elas ainda deram mais 10 minutos para ele se explicar. 10 minutos para ele se explicar. Esses 10 minutos que ele se explicou é a parte da defesa, as alegações finais dele. A alegação final é a fase da alegação final. Após a alegação final, aconteceu o seguinte. Elas se reuniram, fizeram um relatório, cada uma colocou sua opinião, e diante desse relatório, eles colocaram um parecer. E esse parecer foi entregue para ela. Em 15 minutos, elas falaram tudo o que tinham para falar a respeito do que viram. Esses 15 minutos é os 15 dias que elas têm para dar a decisão para a autoridade competente, no caso aí, a barra. E a barra pode tomar 3 situações. A barra, diante da opinião das amigas dela, ela pode pedir esclarecimento para a amiga sobre tudo que foi dito, ou seja, a autoridade pode pedir esclarecimento. A segunda, acredita nas amigas e acata o parecer, ou seja, vai pegar o relatório e vai acatar. E a terceira, não acata o parecer, mas justifica o porquê não aceitou o parecer das amigas, tá bom? Meus queridos, essa história, que eu sei que vocês aí se interagiram, gostaram, ela dá todas as partes do processo administrativo, tá bom? Eu sei que a live tá ruim aqui, e aí não dá pra gente destrinchar bem. Mas olha o que vai acontecer. Só pra mostrar pra vocês aqui o material. Ó, o material, não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, tem a historinha, e tem a fundamentação da historinha. Eu vou postar isso no Telegram, presta atenção. Para acessar o Telegram, é só entrar no link da bio. Entrou no link da bio, você vai estar lá e Telegram, você clica e entra no grupo. Eu vou postar lá quando acabar aqui a live. Tá bom? E isso vai te ajudar muito, muito na hora da sua prova. Porque quando a gente tem uma história, principalmente de traição, né? Que você fica assim, será que traiu? Será que não traiu? Né? Aí acaba prendendo mais a atenção de vocês para isso. Então é uma forma que eu tentei para facilitar o aprendizado de um assunto que é bem chatinho, né? Nem que seja complexo, é que é chatinho. Tá? Então tente fixar esse conteúdo assim.